O martelo, então, está batido com Flávio Bolsonaro, candidato à presidência. Sim, com certeza. O senhor está na campanha. Qual Claro. é o papel do senhor na campanha do governador especificamente? O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas ele falou diretamente sobre isso. No momento, o martelo está batido, Flávio Bolsonaro... Mas é que não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso. Eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, mas transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem: olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir, de certa forma, isso para ele. O amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? E eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né? Que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Governador, sobre a sua candidatura à presidência, ele falou alguma coisa? Ele falou? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando em política de longo prazo. Quando a gente fala na expansão do transporte ferroviário, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos-Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba, Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo. São projetos que estão na prancheta que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos-São Paulo, no TIC Santos-São Paulo, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no trem São Paulo-São José dos Campos, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em fazer uma revolução na educação, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em combater os problemas do subfinanciamento da saúde, com o SUS paulista, né, que está sendo lá uma revolução, a gente está falando em projetos que tem que ter continuidade. Então a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né, e o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral.